16, que diz o seguinte: qual é o valor da função a igual a f de 2? Ok? Para que seja contínua, a função f de x definida de modo seguinte. Então, o objetivo é que a função seja contínua. Então, qual é a função? F de x é igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando o x é diferente de 2. E também a função f de x vai ser igual a quando x vai ser igual a 2. Então, quando é que uma função vai ser contínua? Ok? Uma função contínua, primeiro, o limite deve existir. Ok? O limite, quando x tende a 2, no caso, deve existir. Então, teorema de existência do limite, vai existir este limite desta função no ponto, ok, x é igual a 2 se os seus limites laterais forem iguais, ok? Esse é o primeiro ponto. O limite à direita deve ser igual ao limite à esquerda da mesma função. Agora, acontece que aqui nós temos o quê? Diferente. O x vai ser diferente de 2. Ou seja, todos os valores que se encontram à esquerda de 2 são valores que são diferentes de 2. Inclusive os valores que se encontram à direita de 2 também são valores diferentes de 2. Logo, já dá para ver que os limites laterais vão ser iguais. Então, este é um ponto a considerar. Logo, vai existir um limite, ok? Vai existir um limite no ponto x igual a 2. Então, vamos a isso. Qual vai ser esse limite? Então, vamos ter aqui limite quando x tende a 2, ok? Porque sabe-se que vai existir esse limite. X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. O primeiro passo é sempre o mesmo, substituição. Então vamos a isso. 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. 4 menos 4, 0. 2 menos 2 também 0. Logo temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tendo essa indeterminação, já falamos da regra de L'Hopital, ok? Então precisamos falar só de derivados. Então vamos derivar aqui o numerador também, vamos derivar o denominador. Então fazendo isso, passamos a ter o seguinte: limite quando x tende a 2, derivada de x ao quadrado menos 4, não podemos derivar isto aqui parcialmente. Então, derivada de x ao quadrado vai ser 2x. Derivada de 4, 0. Derivada de x, 1. Derivada de 2, 0. Derivada de uma constante. Então, passamos a dizer o seguinte: 2 vezes o que? Vamos fazer a substituição novamente para ver se a indeterminação vai persistir ou podemos ter um outro tipo de indeterminação ou podemos ter um resultado. Então, qual dessas três opções? Vamos a isso. Temos aqui 2 sobre 1, então 4 sobre 1. Esse que vai ser o resultado. Logo, existe um limite, obviamente. Agora, para que esta função seja contínua, é preciso que o limite, por exemplo, quando x tende a 2 da função f de x, deve ser igual ao f de 2. Nesse caso, o f de 2 é igual a a, obviamente. Então, qual é o limite aqui? Sabe-se que é 4 e f de 2 é igual a. Então, para que esta função seja uma função contínua, é preciso que o a seja igual a 4. Ok? Assim já respondemos a pergunta 16. 17 diz o seguinte: em que intervalo fica ou ficam o ou os zeros da função? Temos aqui a função f de z igual a 2 elevado a t menos z menos 6. Sendo que t é igual a 2 logaritmo na base 2 de z. Ok, 2 vezes logaritmo de 2 na base. Ok. Então, passamos a ter o seguinte: o que é que nós devemos fazer aqui? Primeiro, temos que t é igual a 2 logaritmo de 2 na base z. Então, vamos transformar esse t nessa expressão. Ok? Então, passamos a ter aqui f de z vai ser o que? 2 elevado. Temos aqui a 2 logaritmo na base 2 de z, ok? E aqui menos z menos 6. Então, existe uma propriedade que diz o seguinte: vou colocar algumas propriedades de logaritmos que vamos precisar para poder resolver este problema.
Então, a primeira propriedade vai ser a seguinte. É o inverso de outra propriedade do vídeo da parte 2, que vinha da seguinte forma. Por exemplo, nós podemos ter aqui uns base B, A e o C está multiplicado. Então, ele deve voltar a ser o expoente. Então, essa é a propriedade que nós vamos aplicar nesse exercício. E aqui temos o que? Base B, A elevado a C. Outra propriedade que nós vamos aplicar nesse exercício é a seguinte. Se nós tivermos algo parecido com B elevado ao logaritmo na base B, ok? Por exemplo, de C, isso vai ser igual a C. Obviamente, vamos simplificar a base com a base, né? Vamos simplificar as bases. A base da potência e a base do logaritmo. Então, ficamos aqui com o logaritmando como resultado. Então, para tal primeiro passo, então, este 2 aqui pode passar a ser o expoente. Então, vamos passar a ter f de z vai ser igual ao quê? A 2 elevado ao logaritmo de z elevado a 2 na base 2 menos z menos 6. Então, simplificamos aqui a base do logaritmo e a base da potência, ok? Então, qual vai ser o resultado? Obviamente, f de z, vamos ter aqui z ao quadrado, que é o logaritmando, menos z menos 6, ok? Então, qual é o objetivo mesmo? Temos que perceber qual é o objetivo, isso é muito importante. Em que intervalo ficam os zeros? Ok, em que intervalo ficam os zeros? Então, o que é que nós devemos fazer? Se nós precisamos dos zeros, obviamente devemos igualar a função a zero. Então, passamos a ter aqui z ao quadrado menos z menos 6. Isso vai ser igual a zero. Então, tendo isto aqui, precisamos de dois números que, multiplicados entre si, temos menos 6 e adicionados entre si, temos um positivo, para termos logo os zeros, ok? Então, quais é que vão ser esses números? Dois números que, multiplicados entre si, temos menos 6 e adicionando esses números, vamos ter um positivo. Então, quais são esses números? Quais são esses números? Então, por exemplo, se nós tivermos aqui 3 e menos 2, ok? Então, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. 3 menos 2 vai dar 1. Logo, vamos ter aqui z vai ser igual ao quê? A 3 e z igual a menos 2. Então, esses vão ser os dois números que... Ok. Então, em que intervalo ficam os zeros da função? Então, esse intervalo vai ser de 3, ou de menos 2 até 3, ok? Então, esse intervalo vai ser de menos 2 até 3. Então, esse aqui vai ser um intervalo, onde nós vamos obter ok, já fizemos aqui o número 17. Vamos para o número 18. Um momento só. O número 18 diz o seguinte: para que valores do parâmetro lambda? Ok? Para que valores do parâmetro lambda a equação 4 elevado a x, ok? 4 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1 mais lambda é igual a 0. Então, para aqui tem raízes reais. Então, o objetivo é nós termos aqui raízes reais. Então, para que valores de lambda podemos obter aqui raízes reais. Ok. Primeiro passo, o que nós podemos fazer aqui para obter raízes reais? Primeiro vamos fazer o seguinte. Se nós temos aqui 4 elevado a x, isso mesmo aqui 2 elevado a 2, isso tudo elevado a x. Isso é mesmo aqui 4. Menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Mais lambda é igual a 0. Então, temos dois índices de obter o que é 2 elevado a x. Para tal, vamos fazer o que é a probabilidade comutativa. Então, vamos mudar de posição. Passamos a ter 2 elevado a x elevado a 2 menos 2 elevado a x vezes 2 mais lambda igual a 0. Ok. Então, o segundo passo, vamos dizer o seguinte. Seja... ok? 2 elevado a x igual a uma letra qualquer diferente de x. Pode ser t. Então, passamos a ter no lugar de 2 elevado a x, colocamos t. Elevado a 2 menos 2t mais
lambda é igual a 0. Então, está claro que nós temos aqui uma equação paramétrica, ok? Então, para que essa equação paramétrica tenha raízes reais, aqui não dizem se são raízes reais iguais ou raízes reais distintas. Então, para tal, quando é que nós vamos ter raízes reais iguais? Por exemplo, se delta for igual a 0. Quando vamos ter raízes reais distintas, se for maior, então vamos fazer essa combinação. Então, delta deve ser maior ou igual a 0. Oh my God! Pulamos um passo. O passo seria o seguinte: extração dos coeficientes. A fica antes do t ao quadrado, é igual a 1. B é igual a menos 2. E C, que é igual ao lambda, que é o objetivo do nosso exercício. Então, o delta deve ser maior ou igual a 0, para que nós tenhamos raízes reais, obviamente. Então, passamos a dizer que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c deve ser maior ou igual a 0. Qual é o b? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é lambda, maior ou igual a 0. Menos 2 ao quadrado, temos aí 4 menos 4 lambda, maior ou igual a 0. Então, esse 4 que é independente de passar para o segundo membro. Então, não pode haver nenhuma dúvida nesse tipo de exercício para quem quiser admitir. Não pode haver nenhuma dúvida nesse tipo de casos. Então, o 4 aqui passa a ser negativo. Agora, multiplicamos ambos membros por menos 1. Então, passamos a ter aqui 4 lambda. Mudamos o sentido de desigualdade. Aqui passamos a ter 4, logo lambda vai ser menor ou igual a 1. Ok, então o lambda deve ser menor ou igual a 1 para que valores menores encontram-se à esquerda deste número e essa vai ser a solução de menos infinito até 1 fechado. Ok? Espero que tenha sido de fácil compreensão e de fato é de fácil compreensão. Então, como que diz o seguinte, resolvendo a equação tangente de x sobre 2 mais π sobre 3, isso vai ser igual a 1. Então, a resposta, sendo k pertencente a números inteiros, ok? Ok. Primeiro passo, o que é que nós precisamos? Do que é que nós precisamos? Nós precisamos perceber o seguinte: a pergunta é, quando é que tangente de um determinado ângulo vai ser igual a 1? Sempre que tangente de α vai ser o quê? É o seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, quando é que nós vamos ter 1 numa fração? Quando o numerador for igual ao denominador. Então, quando é que seno é igual a cosseno? Quando nós tivermos um ângulo de 45 graus. Ok? Então, quando nós tivermos um ângulo de 45 graus, em termos de radianos, 45 graus corresponde ao quê? Sabe-se que π corresponde a 180. Então, sobre 4. 180 sobre 4 vai dar 45. Logo, podemos dizer o seguinte: tangente de x sobre 2 mais π sobre 3 vai ser igual ao que? A 1 quando nós tivermos tangente de π sobre 4. Logo, podemos simplificar tangente com tangente. E ficamos aqui com x sobre 2 mais π sobre 3 igual a π sobre 4. Temos essa equação. Precisamos do valor de x, obviamente. Então, se nós tivermos algo parecido a isto, nós podemos determinar o MMC de todos os membros. Quando nós determinamos o MMC de todos os membros, então vamos eliminar o denominador, porque ele vai passar a ser o mesmo. Então, qual é o MMC aqui? 2, 3 e 4. Obviamente que é 12. Então, aqui 12 por 2, o primeiro denominador, temos aqui 6. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. Então, multiplicamos tanto o numerador como o denominador, mas vamos simplificar o denominador pelas razões que levantei anteriormente. Então, vamos dizer que 6x mais 4π igual a 3π. Então, 6x vai ser igual a 4π passa para o segundo membro. Passamos a dizer que 3π menos 4π. 6x vai ser o quê? Menos π. Logo, x vai ser o quê? Menos π sobre 6. Obviamente que vamos ter vários valores, porque aqui não há nenhuma especificação em termos do intervalo do x. Se deve pertencer apenas ao primeiro quadrante, ou deve ser do segundo, do terceiro ou do quarto. Então, é claro que sempre vamos ter que adicionar 2kπ. Ok? Vamos dar continuidade. Temos aí o número 20.
Então, sim, ainda temos tempo suficiente para resolver mais exercícios. Ainda não atingimos aquele que é o limite máximo de tempo para os vídeos do Centro Acadêmico de Salala CAT. Ok? Então, número 20, o que é que diz? A solução da inequação. Temos aqui módulo de x menos x menor ou igual a 2. Ok. Primeiro passo. Muitas das vezes, em inequações modulares, nós temos um módulo praticamente isolado. Ok? Nós podemos passar esse x para o segundo membro. Vamos passar a ter o seguinte. Módulo de x menor ou igual a 2. Então, o x passa a ser positivo. Então, uma das formas mais fáceis de resolver esse tipo de exercícios, mas isso depende de cada um. Hoje vamos nos focalizar no tipo de resolução. Vamos chamar deste tipo de resolução como sendo a resolução gráfica, ok? Então, temos aqui módulo de x. Vamos construir o gráfico da função módulo de x, ok? Então, se nós temos módulo de x, sabe-se que o zero da função vai coincidir com aquilo que vai ser a ordenada na origem, ok? E se nós tivermos 1 aqui, obviamente vamos ter 1. Se nós tivermos menos 1, vamos ter menos 1 para a imagem, ok? Se nós tivermos objeto 2, assim sucessivamente, então vamos ter um gráfico deste tipo, obviamente. E depois, a parte que fica abaixo do gráfico, obviamente, se nós quisermos fazer uma modificação, passamos a ter uma reta decrescente e, nesse caso, isso vai espelhar, né? Aqui, passamos a ter 1 e vai começar exatamente deste ponto, 0. Então, este vai ser o gráfico módulo de x. Então, já temos aqui o módulo de x. Feito isto, podemos colocar aquilo também que vai ser a função y igual a 2 mais x. Então, esta aqui é uma função linear, ok? Temos aqui uma função linear. Então, para construir o gráfico de uma função linear, só precisamos de 2 pontos. Temos aqui o zero da função. Se o y for igual a 0, então é claro que o x vai ser igual a menos 2. Esse vai passar para o segundo membro. Então, o x vai ser igual a menos 2. Menos 2 temos mais ou menos nessa região. Ótimo. E também vamos precisar de outro ponto quando o x... quando x for 0, ok, ordenada na origem, então já vai tocar no ponto 2 positivo, ok? Agora, outra forma de resolver isto seria nós colocarmos aqui o gráfico da função y igual a x, que é uma função deste tipo, obviamente, e depois vamos tratar duas unidades em y, ok? Uma e a segunda. Aqui também vamos trasladar uma e a segunda. Então, isso vai tocar também neste ponto. Neste ponto, vamos ter aqui. Este é o gráfico. Não está muito bem desenhado. Obviamente, já disse nos vídeos anteriores que desenho não é minha praia, como se diz na gíria, certo? Ok. Então, o objetivo é determinar quando é que essa função modular vai ser menor. Então, a função modular vai ser menor em relação à função linear quando estiver por baixo ou abaixo da função linear, ok? Então, exatamente nesta região, a partir deste ponto, x igual a menos 1, ok? Então, aqui como é menor ou igual, então vamos colocar em intervalo fechado de menos 1 até ao mais infinito. Então, a função modular vai ser menor ou igual à função linear. Assim resolvemos o número 20. Vamos ao número 21. Um momento só. Yeah. Ok. Então, estamos de volta e, contudo, vocês devem admitir e devem seguir os vossos sonhos, ok? Não, devem admitir. Para tal, resolvam muitos exercícios, mas muitos exercícios. Estudem bastante. Vocês são capazes. Ok. Então, número 21 diz o seguinte. Resolvendo a inequação. Temos aqui raiz quadrada de 2 menos x menor que raiz quadrada de x menos 4. Ok. Primeiro passo, como é que nós podemos resolver isto? Temos aqui inequações racionais. Então, para resolver esse tipo aqui, o que nós precisamos de fazer? Vamos eliminar os radicais. Então, para eliminar os radicais, vamos aplicar um dos princípios que aplicamos nos vídeos anteriores,
elevar ambos os membros ao quadrado. Por que ao quadrado? É que o índice aqui é 2. Então, para podermos eliminar esse índice, devemos elevar a 2. Assim, acabamos simplificando. Ótimo. Passamos a dizer aqui 2 menos x menor que x menos 4. Então, esse x pode passar para o primeiro membro. São duas funções lineares. Então, isso aqui é bastante rápido. Temos aqui, para a primeira função, 2 menos x. Então, ordenado na origem, 2. E 0 da função vai ser x igual ao quê? A 2. Então, é uma reta decrescente desse tipo aqui. Agora, para o segundo caso, passamos a ter o seguinte. X menos 4, então, ordenado na origem, menos 4. E depois de obtermos ordenado na origem, vamos ter x igual a 4 vai ser ordenado na origem é menos 4. Oh my god, menos 4 tem que ser mais ou menos nessa região aqui. Quando substituímos o x por 0, ok? Temos aí menos 4 e temos a x igual a 4 vai ser x igual a 4 vai ser o zero da função. Então temos algo parecido com isso. Temos dois gráficos. Esse é o gráfico y igual a x menos 4 e o outro vai ser o gráfico y igual a 2 menos x. Então temos dois gráficos. O objetivo é conhecer quando que esta função vai ser menor em relação à outra, ok? Então o método gráfico é sempre o melhor. Então no momento que nós aqui falhamos algo, mas nada está perdido. Quando que esta função vai ser menor em relação à outra? Quando ela estiver por baixo, ok? Então é mais ou menos nessa região. Quando ela estiver por baixo. Então, a partir deste ponto aqui até o mais infinito, esta função fica por cima. Ok. Então, temos um determinado ponto aqui que ainda não conhecemos, mas este ponto é um dos dois gráficos que se interceptam. Então, para tal, vamos dizer que 2 menos x vai ser igual a x menos 4. Então, vamos conhecer este ponto e sabemos que nessa região é onde esta função é menor em relação à outra. Então, calculando isto, passamos x para o segundo membro, temos aqui 2, o 4 passa para o primeiro. Temos aqui x mais x, então 6 vai ser igual a 2x. Logo, 6 sobre 2 vai ser igual a x e x vai ser igual a 3. Então, este ponto vai ser o ponto x igual a 3, onde os dois gráficos vão se interceptar. Ok, tendo este ponto, já podemos definir o ponto onde esta função é menor em relação à outra. É do ponto x pertence do... Aqui temos o intervalo aberto, porque só temos menor. Então, é do ponto 3 até ao mais infinito. Então, era algo muito simples. Então,